Fala aí pessoal, no ar mais uma coletiva do Rogério Ceni. Vamos acompanhar juntos o que ele vai dizer após a vitória do sufoco do São Paulo com o gol do Luanzinho no finalzinho, 2-1 São Paulo. E o São Paulo viva aí, rapaziada, na Copa Libertadores, podendo se classificar aí só dependendo dele agora. Um jogo que era importante a vitória, mas o São Paulo jogou muito mal, tomou muitos sustos. Felipe Alves fez defesas importantes na partida e vamos ver o que o Ceni vai dizer. Fechou, rapaziada? Rapidinho aquele recado para vocês. Bet.sk, a parceira aqui do canal, está dando para você 100% de bônus no seu depósito, rapaziada. Via Pix, tudo muito simples e prático. Apostou, ganhou, resgata na hora os seus ganhos para sua conta. A Bet.sk é sensacional e tem também transmissão de jogos. Está dando para você também um bônus amigo. Convide um amigo e ganhe R$ 20 para você fazer a sua aposta esportiva. Você que não tem grana aí, né? Fica meio apertado e tal. Pega lá esse bônus amigo, um amigo seu lá vai recomendado, você vai ganhar vintão. Então pega lá, rapaziada, que é muito legal a Bet.sk, você vai gostar certamente. Eu recomendo muito para vocês. E você vai fortalecer o canal aqui também. Se você puder, coloca 10 conto lá, 15, só para você dar aquela fortalecida aqui com a nossa parceira, que é muito importante também o seu apoio com as mídias alternativas. Sendo assim, sem mais enrolação, bora para a coletiva do Rogério Ceni. No estádio do Morumbi. Tudo bem, Rogério? Rogério, gostaria que você falasse, né, obviamente, sobre o jogo e gostaria de saber, você gosta de analisar os números, etc., o desempenho dos jogadores após a partida. Para você, a atuação do São Paulo, você está satisfeito com ela e foi justo? Essa vitória foi justa por 2-1? Bom, eu tinha uma época que eu vinha aqui e falava muito de números e as pessoas me criticavam muito. Então eu também vou aproveitar para não analisar números hoje. Acho que o Atlético Goianiense no segundo tempo foi superior a gente, sem problema nenhum em reconhecer isso. Teve oportunidades de gol, o Felipe trabalhou mais do que o goleiro do Atlético. Eu estou satisfeito com o resultado por ainda poder estar brigando por uma vaga em Copa Libertadores. Eu acho que tem que ser valorizado o ano como um todo, esses jogadores ainda conseguirem, depois de uma derrota em uma final, conseguir estar disputando, tentando colocar o São Paulo na Copa Libertadores. E se for analisar somente os 90 minutos, eu acho que até no primeiro tempo acho que foi um jogo mais para o São Paulo, teve mais oportunidades, mas no segundo tempo, infelizmente, nós não conseguimos manter o ritmo do primeiro, caímos, o Atlético foi superior a gente no segundo tempo. Rogério, o Atlético no começo da partida, até com essas chances melhores do São Paulo no primeiro tempo, mesmo assim o Atlético estava bem postado lá atrás, né? Uma linha de 5, o William Maranhão fazendo como um terceiro zagueiro ali, e mesmo assim o São Paulo conseguindo criar. No segundo tempo, o Atlético muda essa formação, até a gente estranhou. Pô, o Rogério gosta também de aproveitar essas mudanças para mudar também. E quando você faz as primeiras mudanças, você coloca o Moreira como um volante. Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança, o que você pensou que o Moreira pudesse fazer, se já tem um treinamento. Queria que você explicasse um pouquinho essa mudança em específico. O Moreira já jogou comigo por dentro algumas vezes. Ele é um jogador mais leve, né? Um jogador que consegue dar mais combate, né? Nós voltamos para uma linha de 4 nesse momento da alteração. O Colorado já estava cansado e sentiu as costas. Rafinha formou linha de 4 com o Rafinha, Luizão, Léo. E no começo o Reinaldo e depois na parte final já com o Wellington. O Thales entrou para trabalhar lado a lado com o Moreira e dar um pouquinho mais de consistência onde a gente estava perdendo o meio campo. Mas não surtiu efeito, nós não conseguimos neutralizar o Atlético. É um time leve, rápido, que conseguia chegar em transição rápida à frente. Nós perdemos um pouco de energia, eu acho que por mais que o time tenha se esforçado, jogou quinta, domingo, hoje, eu acho que nós cansamos um pouco no segundo tempo, permitimos esses espaços ao Atlético. Começou. Que, diferentemente da parte do jogo de Sul-Americana, naquela semifinal, hoje veio com 2 velocistas por fora rápido, mais um meio armador rápido, ou seja, era um time bem mais veloz, né? O que propiciou a eles alguns contra-ataques, erramos alguns passes simples, né? E demos chance de contra-ataques. E no segundo tempo, eu acho que a gente se perdeu um pouco no jogo. Realmente não tenho como negar para você que nós não conseguimos repetir o primeiro tempo ou repetir alguns bons jogos que nós fizemos ultimamente aqui no Morumbi. Vencemos, mas o segundo tempo era poderia ter sido uma vitória do Atlético no dia de hoje. Mas o Moreira
Enfim, ele sabe, ele tem uma boa qualidade técnica, é um jogador lépido, rápido, que pode fazer essa marcação pela característica dos jogadores adversários, de ser um time leve, que poderia fazer essa proteção junto com o Thales, lado a lado, na frente do Léo e do Luizão. Rogério, boa noite. Outra chave do jogo foi a saída do Nestor, que era o homem mais criativo do São Paulo. Então eu queria que você falasse um pouco também por essa opção, se tem até a ver com ele estar pendurado para um futuro jogo contra o Atlético, e se realmente foi a chave do jogo, você concorda? O Nestor, eu acho que não dosou tão bem a energia. Ele e Pablo Maia são os dois jogadores que sempre dão mais alta intensidade e ajudam muito, né, pela função que fazem. Mas eu acho que ele se desgastou muito no primeiro tempo, quis chegar muito à frente no primeiro tempo e cansou no segundo tempo. Acho que ele cansou e não conseguiu mais dar sustentação defensiva na parte defensiva. Não foi uma das melhores partidas do Nestor, por isso ele saiu única e exclusivamente porque eu achei que ele já estava um pouco cansado e tecnicamente, eu conheço o Nestor, eu sei que ele pode entregar mais no dia de hoje. Eu achei que era o momento de tirá-lo. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho do Luan, que hoje fez o gol da vitória. Desde que você comandou o primeiro treinamento aqui mesmo no Morumbi, ele sofreu a lesão, praticamente não conseguiu ter sequência com você desde que você chegou. E hoje ele é coroado com o gol depois dessa grave lesão. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dele, do que ele pode agregar para o elenco, se ele é um dos principais reforços já pensando em 2023, estando saudável, e o quantos minutos ele pode atuar hoje, né? Porque ele entrou só no fim do jogo e, claro, a gente interpreta que é pela falta de condição física. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu repito o que eu já falei em entrevistas anteriores. O Luan, para mim, é o jogador que mais domina a posição, tá? De primeiro volante, na acepção da palavra, 2 zagueiros, 1 volante. O Luan jogou os minutos que ele tinha condições de jogar. Se eu coloco o Luan mais cedo, ele não conseguiria. E daí eu já imaginei que ia ter aquela bola no final do jogo e eu precisava que ele estivesse bem. E aí, eu como um treinador visionário, imaginei, vou colocar o Luan aqueles 15 minutos que ele vai fazer o gol da vitória. Então, assim, o Luan jogou o tempo que ele tinha condições de jogar. Eu sei que as pessoas... É uma brincadeira, claro. Eu sei que as pessoas querem... o Luan, eu também quero o Luan mais tempo dentro de campo. É uma coisa que vai depender dele. É uma coisa que vai depender dele no dia a dia... a forma física é o que ele precisa aprimorar, porque o conhecimento da posição ele tem e foi premiado com gol, ajudou muito a gente hoje no gol dele, coloca o São Paulo, ou mantém, né, o São Paulo na briga por posições mais altas, mas ele jogou os minutos que ele poderia estar em campo para tentar não abandonar o setor, não deixar o setor vazio pelo momento que ele vive de transição, de treinamento e transição para poder atuar mais tempo dentro de campo. Em condições normais, ele seria o substituto do Pablo Maia hoje, em condições normais. Mas eu sei que ele não aguentaria os 45 do primeiro tempo ou os 45 do segundo tempo. Ele entrou no momento que eu poderia colocar. Rogério, até em cima disso, eu ia perguntar outra coisa, mas aqui essa tua fala acabou gerando um gancho. O Atlético Goianiense é um time que sofria muito bolas aéreas, o time que mais sofre gols de bola aéreas, e o São Paulo é o time que mais faz gols de bola aérea no campeonato. O Colorado, a intenção era por causa disso também, pela estatura, ou... Não, porque o Pablo não é um exímio cabeceador e praticamente a única substituição foi o Colorado em função de detrimento ao Pablo, que tomou o 3º cartão amarelo. Nós já jogamos com times mais baixos, até nosso time mais baixo, contra outros adversários e conseguimos nos portar bem. Porque o Colorado, numa condição física, ele está um pouco superior ao Luan e por isso que é a opção. A parte física, ela, nessa função principalmente, eu acho que no geral, como um todo, mas nessa função conta mais, por isso ele iniciou a partida jogando e porque o Neves está machucado, o Pablo suspenso, eu faria uma improvisação na função, podia trazer um outro jogador para fazer essa função, ou escolhia o Colorado ou o Luan. O Luan ficou para a parte que eu achei que ele teria condições de entregar o que ele podia para o time nos minutos que ele tinha em campo. E o Colorado ficou mais tempo justamente por isso, porque
vem treinando sem lesão mais tempo, vem treinando com a gente e começou jogando, não foi essencialmente pela altura mesmo, porque por mais alto que o Colorado seja, o ponto forte dele não é o jogo aéreo. E agora, efetivamente, o que eu ia perguntar, essa sequência de 3 jogos que o São Paulo teve contra times da parte de baixo, 3 vitórias, mas o desempenho te agradou? É um time que está demonstrando força para uma sequência agora contra times que estão na parte de cima, né? Se eu disser para você que agradou hoje, eu vou estar mentindo para você, né? Nós fizemos um bom jogo. Eu não acho que nós fizemos um bom jogo no dia de hoje. Mas eu tenho que valorizar a vitória, porque nós já fizemos tantos bons jogos e tomamos um gol no final e na bola chutamos 30 vezes aqui e a bola não entrou. O futebol tem disso, nem sempre você consegue jogar bem, nem sempre você consegue fazer um grande jogo. Alguns jogadores vêm de lesão, alguns jogadores machucados, outros voltando, como o caso do Moreira, que fez uma cirurgia, como o caso do Luan, que fez uma cirurgia, e como tantos jogadores que estão recomeçando. Ainda não tem vários jogadores que não conseguem hoje ainda jogar 90 minutos completos. Isso faz com que a gente não tenha rodado tanto o elenco nos últimos jogos, né? Nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro, que é um time que está à nossa frente, e nós precisamos da vitória aqui no Morumbi. É um time que no começo do ano era favorito ao título brasileiro, um dos favoritos ao título brasileiro. Está numa mesma briga que a gente, tentando Libertadores. Vai ser um jogo difícil. Agora, eu não digo que o São Paulo entra sem chances de vencer, assim como tem dificuldades para enfrentar o Juventude. Venceu, teve dificuldades hoje contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que também acho que há de se valorizar, vinha de 5 resultados bons, né? E inclusive também contra times que estão lá em cima na tabela. O próprio Palmeiras vinha de um empate. Ou seja, deve ter algo bom, o time deve ter para incomodar tanto os adversários nessa reta final de campeonato. Rogério, sobre isso até, né, nessa sequência então com Atlético, Inter e Fluminense, o Theo Felipe Alves dizia, o São Paulo está jogando no limite dele, por todas as lesões que tem, pelo elenco e pelas faltas que tem. Você espera novidades para os próximos jogos, jogadores que estão voltando, você acha que podem voltar? E o São Paulo tem que, talvez, pensando na força dos próximos adversários, dar um salto a mais, dar um patamar acima? Para ganhar e conseguir a classificação, tem que jogar nós temos que render mais. Nós temos que jogar mais do que nós jogamos, especialmente no segundo tempo de hoje. Isso eu concordo com você. Com relação à volta, tem o Pablo, que foi suspenso e eu acho que mostra a força física que ele tem no meio campo para tomar conta desse meio campo. Acho difícil, Diego, Igor Vinícius também acho difícil, Neves difícil, Nicão acho que todos acredito que não. Quem poderia estar hoje aqui, que eu queria trazer hoje para o jogo, era o Arboleda. Só que quando eu fiz a lista, fazia tanto tempo que a gente não tinha 6 estrangeiros disponíveis, que eu fiz a lista e eu esqueci que eu tinha que cortar um estrangeiro. Como ele está voltando, e é muito importante, eu acho que ele sempre foi um cara muito, ao menos com a gente aqui, né, sempre foi um cara muito ponta firme, e eu sei da necessidade dele de ir para uma Copa do Mundo. Eu queria tê-lo no banco no dia de hoje, para ele se adaptar, se ambientar. Já faz alguns meses, né, que o Arboleda não joga, né? Então o que pode ter de presença é o Arboleda na próxima partida, ao menos no banco, junto com o time, ele já está treinando bem melhor. E o Pablo Maia, mas fora isso, eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Quem? O Alisson. Não. Não. Boa noite, Rogério. Rodrigo Fragoso aqui, TNT Esportes. Rogério, futebol ele costuma nos deixar marcas positivas, marcas negativas, lembranças, histórias. Deixar marcas, né? Todas, né? E hoje, certamente, o Luan sai com uma lembrança muito positiva para o resto da vida aqui pelo gol que marcou. Queria que você lembrasse as tuas histórias semelhantes à do Luan hoje, que você viveu aqui no Morumbi, de gols nos últimos minutos. Quais são as lembranças que você tem de gols nos últimos minutos, de catarse no Morumbi? O que te lembra um gol desse do Luan? Puta vida, cara, alguns jogos, né? Teve jogos de Campeonato Brasileiro também, como esse, né? Que não dão título, mas que são importantes para caminhadas, que André Dias, uma vez, vocês não gostam, Figueirense, quem quer de cabeça no final do jogo. Tem vários gols de último lance, último
minuto e que são importantes. Agora o dele faltava, eu olhei no cronômetro, acho que faltava 32 segundos quando ele chutou, né, para acabar o jogo. Então tem um valor muito especial porque nos mantém na briga, né? E o futebol é feito de lances como esse mesmo, o adversário estando no momento melhor do jogo, né? Nós colocamos o Wellington pelo aquele lado, porque nós já não conseguíamos mais render pelo meio, não conseguíamos construir mais pelo meio, infelizmente. E já o Wellington já era mesmo para fazer essa jogada, colocando um segundo centroavante para tentar fazer o gol, que era o Éder, junto com o Caleri. E o Luan estava ali, no rebote, na posição. Tenho certeza que para ele é uma noite especial, para o torcedor são paulino sai feliz com uma vitória daqui. E a gente reconhece que o segundo tempo foi muito abaixo do que a gente está acostumado a jogar. E gols, sempre tem gol especial. Eu já faz tanto tempo que eu não jogo que eu já passo a esquecer, minha memória já não é mais das melhores, né? Já faz 7 anos que tudo acabou dentro do campo. Mas é legal ver garotos novos fazendo sempre, né? Eu lembro do Marquinhos fazendo aquele gol contra o Santo André, também no último minuto aqui, Campeonato Paulista, da onde a gente ressurgiu. E gols assim são importantes. O Caleri fazendo um gol de bicicleta também no Paulista, também no último minuto, ganhando o jogo. Essa é a emoção do futebol, que mesmo numa noite ruim, ele dá a possibilidade de conseguir uma vitória. Pessoal, Rogério Ceni reconhecendo que o São Paulo de fato jogou muito mal e precisa melhorar para os próximos jogos, né? E foi bem sincero nessa parte. Você viu que o Rogério tá bem mais leve hoje na coletiva, até brincalhão, um pouco mais tranquilo. Parece que ele já tá meio que já aceitando que o São Paulo não foi campeão da Sul-Americana. Então parece que o Rogério tá começando a esquecer, né, que o São Paulo perdeu o título da Sul-Americana. Então é importante isso, não tem que ficar se remoendo toda hora igual estava antes, já estava um negócio meio chato, né? Então até aqui é muito bom o que ele disse ali, sincero e tal, né? Apesar que o São Paulo jogou mal e pelo menos ele reconheceu isso. E referente aos jogadores aí que estão machucados, né? Uma lista imensa, Nicão, Alisson, Diego Costa. Esses caras, pelo que ele disse aqui na coletiva, sem previsão de retorno para o próximo jogo aí, deve retornar, demorar para retornar. Então São Paulo tem desfalques ainda aí para os próximos jogos e agora vai vir pedreira pela frente, rapaziada. Tem aí o Inter, né? Fluminense, não, Atlético Mineiro primeiro, depois tem Fluminense, logo tem Internacional, duelos complicados agora. Então o jogo de hoje foi importante demais, esse gol no finalzinho do Luan. Boa noite, a gente ouviu alguns torcedores hoje ali no Morumbi, ali fora, e eles passaram muito um sentimento de ressentimento. A torcida, a gente sente ressentida. E eles falaram muito do time estar em dívida com essas pessoas. O São Paulo, que tinha a maior média de público da história no Morumbi, mais de 10 jogos com 30 mil, vem agora 2 jogos, um com 14 e um com 16 mil. Tá falhando, né? Não, tranquilo. Tranquilo, é que você deu uma acelerada aí que eu... Desculpa. Tranquilo. Costumo falar rápido. Mas queria saber de você, o que você espera para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro no Morumbi em relação à torcida? E se você sente um pouco que realmente, apesar de um ano competitivo, há uma dívida em relação à torcida? Acho que há 10 anos. O São Paulo, em tese, tem dívida com o seu torcedor. Não é uma coisa de agora que o São Paulo está em dívida, né? Nós poderíamos ter pagado parcela dessa dívida com um título, né? Então nós não conseguimos pagar a nossa parcela, continuamos em dívida, acho que tem razão o torcedor. O clube está em dívida para com ele, né? E eu acho que foi um ano bem especial de presença de público aqui. Eu fazia muito tempo que eu não vi o Morumbi com tanta gente em tantos jogos, sabe? Então o torcedor, ele foi, eu acho que até o seu limite para apoiar o time. Ele contava muito com o título esse ano, apesar de que o futebol por gols como esse de hoje, a gente na emoção, na lógica, não era assim no começo do ano, mas a possibilidade existiu e ele compareceu, incentivou. E o torcedor de clube que não vence há anos, ou que não tem conseguido vencer há anos, ele está sempre com esse sentimento. E ele tem razão. Independente dele não saiba exatamente tudo, como caminha dentro, em todos os aspectos, o que ele quer ver? O título. Ele quer ver o seu filho botar a camisa do seu time, fazer ele cada vez mais São Paulino, ver conquistas, e nós não conseguimos entregar a conquista para ele, para esse torcedor. Então eu entendo esse ressentimento, eu entendo perfeitamente, mas nós precisamos caminhar, não podemos parar
no jogo que nós não ganhamos. Nós temos que tentar continuar conseguindo vitórias e levando o São Paulo a voltar a jogar a principal competição. Seria importante, eu acho que isso também é um orgulho para o torcedor. E depois tentar montar um time que seja competitivo para tentar trabalhar dentro dessa Copa Libertadores. Agora, são 4 jogos, são 12 pontos para disputar. Tem o Fortaleza 2 atrás, o Atlético junto com o melhor saldo. Todos, aliás, têm mais vitórias que a gente, né? O Atlético Paranaense agora, acho que entra na briga, né? Com um ponto a mais. Botafogo, que vem bem, jogou um belíssimo jogo contra o Bragantino, também está ali na briga. Pode ser que tenha mais algum outro que suba. Mas são esses 4, 5 times aí que vão brigar por... Se existir a 7ª e a 8ª vaga, vão estar brigando. Então ainda... você tem chance de não estar presente na Libertadores. Então, por isso que é tão importante a presença no torcedor. A gente conta com ele na terça-feira, sabe do ressentimento, da tristeza, de como fica essa cicatriz de não poder entregar a parte do que a gente deve, do que o clube deve, conquistando um título esse ano, mas o torcedor ele precisa estar junto da gente, ele é muito importante. Pra você ter uma ideia, com 50 e poucas mil pessoas, o jogo que nós fizemos com o Atlético Goianiense, hoje com, quanto você falou? 16? 17? 16? 17? Então, assim, para você ver o quanto é importante, até para motivar os jogadores, mesmo a gente estando, sabendo que está em dívida e que tem esse ressentimento que é completamente compreensível do torcedor. Bom, galera, até a coletiva, né? Esse negócio aí da dívida com o torcedor realmente já tem tempo, né? Então não é de hoje. Então esse foi mais um capítulo, né? Que aconteceu o São Paulo perdendo a Sul-Americana, e nessa questão o Rogério foi sincero também, tá, galera? A gente não vai esticar mais a coletiva, que já tá bem longa, tá? E amanhã a gente repercute um pouco mais algumas falas aí do Rogério no vídeo de amanhã do canal principal, fechou? Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo do Luanzinho, a entrevista que ele fez, tá aqui no Teclas Daniel Cortes. Segue lá no nosso canal de cortes também, posso contar com a sua força? Segue lá e clica aqui para você ouvir a entrevista do Luanzinho, que eu adoro. Esse é o vídeo, pessoal. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu!